Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições daquilo que acontece com elas no dia a dia. E eu vou além. E conseguem transformar isso em conteúdo. Sim, eu vi essa frase, né? Eu tava fazendo um devocional esses dias e aí estava essa frase e, cara, veio o estralo para mim. E eu até anotei aqui alguns pontos para não deixar, né, de trazer nenhuma observação do que eu anotei. Mas para mim, o que que é essa frase? E aí eu vou conectar com algumas coisas. Então vou falar um pouquinho de física quântica, vou falar um pouco de neurociência e um pouco de comportamento humano, que na realidade, para mim, é uma das principais habilidades ou um dos principais conhecimentos que a gente deve buscar, principalmente se você está construindo a sua marca, se você está buscando criar conteúdo aqui na internet e você tem esse interesse em desenvolver essas habilidades. Por quê? No final, é sempre sobre pessoas, seja você criando conteúdo ou você aí que está do outro lado consumindo esse conteúdo. E aí, da onde vem essa lição e por que que eu acredito que essa frase é tão importante? Primeiro, que vem o papel da autorresponsabilidade. Então, quando você vive a vida nesse lugar de mudar as perguntas do por que isso acontece comigo, do para que isso aconteceu comigo, ou o que eu preciso aprender com isso, você já vira o seu papel ali e sai da cadeira de vítima, do ó vidas, ó céus, e passa para a cadeira do aprendiz, que é esse lugar da autorresponsabilidade, de que beleza, isso aqui aconteceu. O que que eu preciso aprender disso? O que que eu preciso aprender com essa situação para que ela não se repita? E aí vou te trazer um exemplo. Esses dias eu tava lavando louça e aí estou ali lavando a louça e de repente o copo bateu um no outro e aí trincou um dos copos. E é um copo que eu gosto muito, que inclusive já quebrou um deles e eu só tenho 3. E eu gosto de ter ali, né, as coisas em dupla. E aí o copo trincou. Imediatamente, o que seria uma reação, que eu brinco, da Simone do Velho Testamento? Seria xingar, né? Puta que pariu, que droga, quebrei outro copo do copo que eu gosto, certo? Sim. Essa Simone do Novo Testamento que já vive na prática esse exercício do que eu preciso aprender. Na hora, o que eu pensei foi: por que eu estou fazendo isso aqui sem estar aqui presente? Sem prestar atenção no que eu estou fazendo? Por quê? Se eu estivesse prestando atenção, o copo não teria soltado na minha mão e batido no outro. Concorda? Pois é. Mas não é o primeiro raciocínio que vem. Porque normalmente, quando uma situação assim acontece, você pode pensar: nossa, que exemplo bobo. Mas acredite, o que vale para o pequeno, vale para o grande. E quando a gente começa a ter esse olhar, as coisas mudam. Então, olhando para essa situação do copo, que escapou da minha mão, bateu no outro e quebrou, eu consegui perceber que eu não estava fazendo aquilo ali 100% presente, ou seja, prestando atenção no que eu estava fazendo. E aquilo ali foi só um aviso de: olha, tá acontecendo aqui, você tá aqui? Presta atenção. Por quê? Se eu estivesse prestando atenção, não teria acontecido. Então, beleza. Eu entendi a mensagem que aquilo ali quis me dizer. Será que era, de fato, essa mensagem? Pode não ser. Mas naquele momento foi a lição que eu entendi. E eu não fiquei no lugar de: meu Deus, o copo quebrou. Ai, que droga, o copo quebrou. Não. Eu entendi o que era, prestei mais atenção para que nada acontecesse ali de novo para ter algum outro tipo de acidente, por exemplo. E aí você pensa, né? Essa situação é boba e tal. Só que quando a gente traz isso para coisas maiores do nosso dia a dia, a gente começa a entender o nosso papel de fato nas coisas. Então, por exemplo, você brigou com um colega de trabalho. E aí a tendência é você elencar o que essa pessoa fez para você, os motivos que levaram você a brigar com essa pessoa, ou todas as razões que você tem para ficar pé da vida com essa pessoa. Só que o que de fato vai ser produtivo nesse comportamento? Será que você vai estar assumindo uma postura de alguém que está resolvendo? Ou será que você vai estar assumindo uma postura de alguém que está remoendo aquela situação? Porque aí entra a nossa parte ali da física quântica. Nós somos energia, né? E você pode achar que isso é misticismo, acreditar ou não, não faz diferença, porque de fato nós somos energia. E aí, olhando para isso, nós somos energia
e nós vibramos em frequências. Lembra lá do rádio? Você tem as ondas do rádio. Então, digamos que você está vibrando ali na frequência FM. Quando você tem essa briga com o seu colega de trabalho, a sua frequência caiu para AM. E aí, se você mantém essa situação sendo remoída, você se mantém na frequência AM. E aqui é uma frequência em que você vai ter o quê? Mais briga, mais desentendimento. Porque o que você vai estar mandando de mensagem para o universo é: me traga mais disso. Ele não vai te trazer aqui o que está na frequência FM, ele vai te trazer as coisas que estão aqui na sua frequência AM. Ou seja, na sua frequência baixa, digamos assim. Porque se você está com raiva, remoendo, xingando, brigando ali mentalmente com ele, é mais disso que você vai atrair. Agora, quando você tem uma situação como essa, você teve esse desentendimento, e aí você vira a chave e começa a olhar para essa situação e dizer: beleza, o que eu tenho que aprender aqui? Qual é a lição que eu tenho que tirar dessa situação? Será que eu fui intempestiva? Será que eu me expressei mal e eu fui reativa em algum nível? Será que eu deveria ter escutado mais antes de trazer o meu ponto de vista? Entende que vira a chave, você se coloca em outra posição e aí você começa a mudar a frequência daquilo ali e sai daquele potencial de que raiva, que saco, que coisa chata, eu vou fazer isso, aquilo, nanana. Você sai desse lugar e começa a vir para o lugar de: eu estou processando essa informação, eu estou processando essa emoção. E aí você extrai o que tem que extrair dali e volta para sua frequência FM. Vai ser diferente. Pode parecer num primeiro momento que você, não associe isso a nada na sua vida, mas comece a reparar como tudo que você coloca o foco aumenta. Então, por exemplo, você tá lá com esse problema. E isso acontece muito, gente, no dia a dia, só que a gente geralmente não tem esse olhar atento. Então, por exemplo, brigou com o marido. E aí você fica lá na sua cabeça remoendo aquilo. Você fica lá na sua cabeça tendo essa discussão mental com ele, formulando 1001 respostas diferentes que você daria. E aí é muito engraçado, por quê? Porque quando você está remoendo essa situação, você está criando de novo essa situação. O nosso cérebro, ele não entende o que é real e o que é imaginado. Ele não sabe que o fato de você pensar na situação não significa que você não está vivendo aquela situação na realidade. E isso a gente usa para o positivo e para o negativo. Então, se ele não sabe o que é real e o que não é, esse fato de você estar remoendo a sua briga na cabeça está fazendo o seu corpo reviver aquela situação. E aí você entra na parte dos hormônios, como o cortisol, que mantém o corpo naquele estado luta-fuga ali, e que desregula todo o nosso corpo de uma forma geral. E aí você não consegue estar nesse lugar de alguém que observa a situação, extrai a lição e o aprendizado e vai para o próximo. E por que isso é tão rico? E eu vejo que é o fator de diferencial para pessoas que realmente conseguem ter resultado. Primeiro porque no papel de vítima, que é esse lugar de você ficar culpando tudo que é externo e nada é culpa sua, de fato, ou você fala: não, eu tive culpa, mas o fulano também fez tal coisa, sabe? Quando você está nesse lugar, você não consegue ter sucesso na maioria das coisas que você se coloca a fazer. Porque para você ter resultado, para você ter sucesso nas coisas, é preciso assumir o seu papel. E assumir o nosso papel passa por esse lugar de se autorresponsabilizar, seja pelo bônus, seja pelo ônus. Então você tem que se responsabilizar pelo positivo ou pelo negativo. Então é aquela coisa: quebrou o copo, foi culpa minha. Mas a louça tá lavada e foi guardada? Também foi culpa minha, porque eu fui lá e fiz. O copo quebrou? Também fui eu que fui lá e quebrei o copo. Entende? Você consegue usar a mesma medida para todas as situações. E isso muda tanto a vida. Parece algo muito filosófico, né? Viajante ali, teorias e tal. Mas começa a praticar. Começa percebendo mais as suas situações no dia a dia e trocando essa pergunta. Ao invés do porquê isso aconteceu comigo, para que isso aconteceu comigo? Ou o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? Então, outro exemplo muito clássico. Você vai lá e acordou. Aí,
tudo, a famosa lei de Murphy, né, que a gente fala, mas é o quê? Tudo acontece com você. E aí, por exemplo, você já acordou atrasado, daí você já sai de casa atarefado, daí você chega no carro já, o carro tá com pouca gasolina, você tem que parar no posto, aí chega no posto, você tá na fila, que é a fila que anda mais devagar. Lei de Murphy, certo? É o que a gente pensaria e o que eu também pensava. Hoje eu entendo que é o quê? É onde está o meu foco. Se eu acordei e a escova caiu de ponta cabeça com a pasta na pia, e a partir daquele momento eu tenho duas escolhas. Eu vou direcionar o meu foco pra puta que pariu, isso aqui aconteceu, né? E já ficar a pé da vida o resto do dia. Ou eu vou olhar para aquilo ali e vou falar, entendi. Que bom, né? Posso rir até, né, da situação, falar, meu Deus, nesse momento tá dormindo ainda. Pego a escova, limpo, passa de novo, escovo meu dente ali e sigo com o meu dia. Por quê? Porque aquilo ali não me afeta. Eu comentei num outro vídeo esses dias que falando sobre a crítica e o elogio, elas não podem te afetar. Nem pro mais e nem pro menos. Você tem que ter o seu centro sempre muito bem equilibrado. Porque quando a gente consegue esse estado, é onde a gente, de fato, está no mundo 100% presente. Então, você não se abala para um lado e não se abala para o outro. Então, o fato da escova ter caído ali, legal, aconteceu. Você vai falar, putz, tô desatento aqui. O que eu tenho que estar? Presente nesse momento, prestando atenção no que eu tô fazendo. Ah, tô dormindo. Já tiro ali um pouco de sarro de mim mesma. Rir das situações, rir da gente mesmo. É um ótimo remédio. E aí, daquilo ali, não fez o seu dia. Agora, se você, por outro lado, colocar o foco em xingar, já ficar puta, já tá ali estressada, daí você já vai fazer a maquiagem, vai ficar torta, e você vai secar o cabelo, vai ficar ruim. Por quê? Porque o seu foco ficou no negativo. Então, entende como que é tudo pela ótica do que a gente olha que nos acontece. E aí, quando você assume esse papel de maturidade em extrair as lições daquilo que te aconteceu, você já está em vantagem. E aí, o que eu comentei de adendo lá no início do vídeo, que é o que eu quero trazer aqui pra gente encerrar, é que o master ainda é quando você consegue transformar essas lições em conteúdo, que é uma das chaves para você ter conteúdo infinito. Pensa comigo, essa história do copo. Eu consegui vir aqui e trazer ela num exemplo para você em um conteúdo. Eu poderia abrir uma sequência de stories e transformar essa experiência em um conteúdo também. E aí você vira o seu olhar para a criação de conteúdo, porque você consegue trazer experiências reais, trazer o que te aconteceu com essa visão do que você tem, porque o fato em si que te aconteceu não é o que importa. O que importa é o que você extraiu daquele fato. Porque é ali, nessa reflexão, que você vai gerar conexão com a pessoa. Porque se eu tivesse vindo aqui e te falado que esses dias eu tava lavando louça e quebrei um copo. Que reflexão você ia tirar disso? Falar, essa menina é louca? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Concorda? Então é o fato de você conseguir viver com esse modo de pensar, de extrair a reflexão do que te aconteceu e transformar isso em algo que você possa compartilhar. Porque a partir do momento que você consegue ter essa visão, essa ótica de alguém que transforma essa situação em reflexão e conecta isso para compartilhar com o outro, aí a gente entra no estágio de transbordar. E muitas vezes é essa habilidade que você precisa desenvolver e que você deixa aí travado. Então, quantas coisas você vive no seu dia a dia que você tem vontade de compartilhar com alguém? Ou pensa lá, você abre o grupo das amigas no WhatsApp e manda ali um áudio ou alguma coisa, compartilha com a sua mãe, compartilha com o seu marido, e muitas vezes seria um excelente conteúdo para você vir e compartilhar aqui também na internet com a sua audiência. Me conta aí, quantas dessas você já deixou passar? E se você gostou do vídeo, chegou até aqui, me conta, deixa aí nos comentários quais assuntos você também quer ver por aí. Deixa o seu like para eu saber que você gostou do conteúdo e também para o YouTube entender e entregar para mais pessoas. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e eu te vejo no próximo conteúdo.